Nesse vídeo iremos mostrar como tirar a GPS, Guia de Previdência Social, pela internet. Antes de girarmos a GPS, Guia de Previdência Social, vamos primeiro entender quais são os tipos de filiações válidas para o INSS. São de dois tipos. A primeira, obrigatória. A segunda, facultativa. Vamos à página, na internet, do Instituto Nacional do Seguro Social, para compreendermos melhor. Então, tipos de filiação é o vínculo jurídico que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que fazem contribuições a ela. Assim, os cidadãos passam a ter direitos, em forma de benefícios e serviços, obrigações, pagamentos. Para os filiados obrigatórios, ocorrerá de forma automática a partir do exercício de atividade remunerada. Para os segurados facultativos, a partir da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. São segurados obrigatórios. Empregado: todos aqueles que trabalham de carteira assinada, contrato temporário, diretores empregados, que têm mandato eletivo, que presta serviço a órgãos públicos em cargos de livre nomeação e exoneração, como ministros, secretários e cargos em comissão em geral, que trabalham em empresas nacionais instaladas no exterior, multinacionais que funcionam no Brasil, organismos internacionais e missões diplomáticas instaladas no país. Trabalhador avulso: todos aqueles que prestam serviços a várias empresas, mas são contratados por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra. Podemos citar como exemplos os trabalhadores em portos, estivador, carregador, amarrador de embarcações, e também aqueles que trabalham na indústria de extração de sal ou no ensacamento de cacau. Empregado doméstico: todos aqueles que prestam serviços na casa de outra pessoa ou família, desde que essa atividade não tenha fins lucrativos para o empregador. Podemos citar como exemplos a empregada doméstica, a governanta, o jardineiro, o motorista, o caseiro e outros trabalhadores. Os contribuintes individuais. Esse é um dos contribuintes focos do nosso vídeo. São todos aqueles que trabalham por conta própria, de forma autônoma, ou que prestam serviços de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatício. São considerados contribuintes individuais, dentre outros, os sacerdotes, os diretores que recebem remuneração decorrente de atividade em empresa urbana ou rural, os síndicos remunerados, os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas, os associados de cooperativas de trabalho. Segurados facultativos. Esse é o segundo tipo de contribuintes focos do nosso vídeo. São todas as pessoas com mais de 16 anos, que não possuem renda própria, mas decidem contribuir para a Previdência Social. Podemos citar como exemplo donas de casa, síndicos de condomínio não remunerados, desempregados, presidiários não remunerados e estudantes bolsistas. Então, basicamente, iremos aprender a gerar a GPS pela internet caso você seja um profissional autônomo que trabalha por conta individual ou não possui profissão e nem renda própria, facultativo. Logo demonstraremos como retirar a GPS. Antes falaremos como manter a qualidade de segurado, ou seja, como preservar a cobertura do INSS, ainda que não pague todos os meses. O chamado período de graça. Vamos novamente ao site. Assim como é importante saber em qual categoria de segurado você irá contribuir, individual ou facultativo, também é necessário compreender a validade das suas contribuições via GPS. Assim,
qualidade de segurado é a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que possua uma inscrição e faça pagamentos mensais a título de previdência social. Entretanto, a legislação determina que, mesmo em algumas condições sem recolhimento, esses filiados ainda irão manter esta qualidade, o que é denominado período de graça. Basicamente são 6 situações. Na primeira situação, você continua no período de graça, sem limite de prazo, enquanto estiver recebendo benefício previdenciário, como o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, bem como o auxílio-acidente ou o auxílio suplementar. Na segunda hipótese, você continua no período de graça, até 12 meses, após o término de benefício por incapacidade, por exemplo o auxílio-doença, salário-maternidade ou do último recolhimento realizado para o INSS, quando deixar de exercer atividade remunerada, empregado, trabalhador avulso, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Na terceira hipótese, você continua no período de graça, até 12 meses, após terminar a segregação, caso seja cometidos de doença de segregação compulsória. Na quarta hipótese, você continua no período de graça, até 12 meses, após a soltura por detenção ou prisão. Já na quinta hipótese, você continua no período de graça, até 3 meses, após o caso de licenciamento da incorporação às Forças Armadas para prestar serviço militar. Por último, na sexta hipótese, você continua no período de graça, até 6 meses, do último recolhimento realizado para o INSS, caso tenha pago na condição de facultativo. Ainda, os prazos poderão ser prorrogados conforme as seguintes situações. Serão mais 12 meses, caso o cidadão citado no item 2 da lista anterior tiver mais de 120 contribuições consecutivas ou intercaladas, mas sem a perda da qualidade de segurado. Caso haja perda da qualidade, o cidadão deverá novamente contar com 120 contribuições para ter direito a esta prorrogação. Ou ainda mais 12 meses, caso tenha registro no Sistema Nacional de Emprego, SINE, ou tenha recebido seguro-desemprego, ambos dentro do período que mantenha a sua qualidade de segurado. Também mais 6 meses, no caso do cidadão citado no item 6 da lista anterior e que tenha por último recebido salário-maternidade ou benefício por incapacidade. Então a perda da qualidade de segurado se dará, somente, após transcorrido todo o prazo a que o cidadão tinha direito para manter a condição de segurado do INSS, mesmo sem efetuar recolhimentos. Nesse caso, ele deixa de estar coberto pelo seguro social e não terá direito a benefícios previdenciários caso o fato gerador do direito ao benefício se dê a partir da data em que perdeu esta condição de segurado. Para recuperar a condição de segurado é necessário fazer nova contribuição, reiniciando assim o período de graça, isso caso não seja efetuada contribuições contínuas. Em suma, se você não for um ex-militar no momento da avaliação, é possível ficar no mínimo 6 meses sem contribuições sem perder a qualidade de segurado do INSS. Estamos finalizando as explicações básicas para que você possa gerar sua guia de previdência social. Já falamos sobre os tipos de filiações e sobre a qualidade de segurado. Agora vamos verificar quais são os planos de contribuição permitidas no INSS. Temos o plano normal e o plano simplificado. Vamos lá. Nessa página é explicado como gerar e pagar a GPS. Antes, vamos ver quais são os planos e os principais códigos para as devidas contribuições. Vamos verificar que o contribuinte individual e o facultativo podem contribuir de duas maneiras: pelo plano normal ou pelo plano simplificado. Para cada forma de contribuição, há um código específico de pagamento. Vejamos o plano normal de contribuição.
É aplicado a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. Os recolhimentos efetuados neste plano servirão para contagem de tempo e concessão de todos os benefícios previdenciários. O valor a ser pago deverá respeitar o valor de 20% multiplicado pelo valor do salário mínimo, até o valor de 20% multiplicado pelo teto previdenciário. Isso significa que você poderá aposentar-se com mais de um salário mínimo e no máximo o teto do INSS. Isso dependerá da média de todas as suas contribuições, é claro. Se você se enquadrar como contribuinte individual nesse plano, o código mais comum é o 1007. Você recolhe 20% todos os meses, no dia 15 do mês subsequente ao da contribuição ou no próximo dia útil em caso de dia sem expediente. Exemplo: vai pagar a competência de janeiro, efetiva o pagamento até 15 de fevereiro, e assim por diante. Você poderá optar em utilizar o código 1104 de forma a pagar as contribuições a cada 3 meses, porém, com os valores de validade para o trimestre legal, janeiro, fevereiro, março, por exemplo. Depois os próximos 3 meses, e assim consecutivamente. Agora, se você se enquadrar na modalidade facultativo, similarmente deverá utilizar os códigos 1406 para recolhimentos mensais e 1457 para recolhimentos trimestrais. Todos esses fazem parte do plano normal de contribuição. Agora vamos para os planos simplificados de contribuição, 11%. A alíquota é de 11% sobre o salário mínimo para contribuinte individual e o facultativo que não prestem serviços e nem possuam relação de emprego com pessoa jurídica, a partir da competência abril/2007, com cálculo exclusivamente sobre o valor do salário mínimo vigente no momento do recolhimento. Atenção! Nessa modalidade, você possuirá todos os benefícios do INSS, porém, abrirá mão de se aposentar com valores maiores do que um salário mínimo. Todavia, caso você se arrependa futuramente, poderá recolher a diferença de forma a se enquadrar na modalidade anterior. Para isso deverá fazer a solicitação junto ao INSS e pagar a diferença, corrigida monetariamente. Utilize os códigos 1163 para contribuinte individual mensal, 1180 para contribuinte individual trimestral, 1473 para contribuinte facultativo mensal, e 1490 para contribuinte facultativo trimestral. Por fim, chegamos ao plano simplificado, 5%, baixa renda. A alíquota é de 5% sobre o salário mínimo. Poderá contribuir neste plano apenas o facultativo que se enquadre nos requisitos de pertencer à família de baixa renda e esteja inscrito no Sistema Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, o qual é operacionalizado pelo Serviço Social dos Municípios. Utilize os códigos 1929 para facultativo baixa renda mensal, e 1937 para facultativo baixa renda trimestral. Agora temos as informações básicas para acessarmos o site da Receita Federal e gerar o boleto da GPS. Para isso você obrigatoriamente necessitará: 1. Saber em qual afiliação você pertence. A. Contribuinte individual. Não tenho carteira assinada, mas estou exercendo uma profissão como autônomo. Ou B. Contribuinte facultativo. Não tenho renda e nem exerço nenhuma profissão como autônomo, mas quero contribuir para me aposentar. Necessita saber também: 2. Plano de contribuição. A. Plano normal. Possuo contribuições anteriores maiores a um salário mínimo. Consigo pagar a partir de 20% do salário mínimo para poder me aposentar pela média de contribuição. Ou B. Plano simplificado 11%.
Minhas contribuições anteriores estão bem próximas a um salário mínimo. Não sei se conseguiria manter uma contribuição a partir de 20% do salário mínimo. Talvez complemente posteriormente. Ou C. Plano simplificado 5%. Não exerço nenhuma atividade profissional, não possuo renda própria, estando cadastrado no CAD único. Assim estou habilitado para esse plano. Outra coisa que tenho que saber. 3. Código do recolhimento. Baseado na minha afiliação e no meu plano de contribuição, já anotei número do código de recolhimento padrão. Por fim, tenho que ter 4. Número do meu NIT, ou PIS, ou PASEP. Já estou de posse do meu número de cadastro no INSS. Então podemos prosseguir. Abra seu navegador de internet. Busque GPS. Abrir. Emitir GPS. Receita Federal. Clique em Atendimento pela internet. No site da Receita Federal, temos todas as informações. Devemos escolher o módulo conforme contribuintes filiados antes de 29 de novembro de 1999. Permite efetuar o cálculo de contribuições em atraso do contribuinte autônomo, empregado doméstico, empresário, facultativo e do segurado especial, filiados até 28 de novembro de 1999. Contribuintes filiados a partir de 29 de novembro de 1999. Permite efetuar o cálculo de contribuições em atraso do contribuinte individual, doméstico, facultativo e do segurado especial, filiados a partir de 29 de novembro de 1999, inclusive. Faça sua escolha conforme a data de sua afiliação. Dica: costuma ser a segunda opção. Abra um módulo conforme a data de afiliação. Escolha a categoria adequada. Digite o NIT, ou PIS, ou PASEP. Digite a sequência anti-robô. Confirme. Na próxima página, confirme os dados. Aperte confirmar. Digite a competência que deseja recolher. Digite o salário de contribuição. Para contribuinte individual, no mínimo o salário mínimo, e no máximo o teto previdenciário. Para contribuinte facultativo, digite exatamente o valor do salário mínimo. Em código do pagamento, escolha o código adequado. Em data de pagamento, coloque até o dia 15 do mês subsequente, exceto sábado, domingo ou feriado. Marque a caixa referente à competência que vai imprimir. Clique em Gerar GPS. Feito isso, agora é só realizar o pagamento até o vencimento.